Olá, galerinha, sejam muito bem-vindos à nossa videoaula de hoje. E hoje nós trataremos sobre adição e subtração com números na forma decimal. Para entendermos bem este assunto, galerinha, nós temos que entender três conceitos básicos. Na adição e subtração com números na forma decimal, nós temos que prestar bem atenção que os algarismos que ocupam a mesma ordem devem ficar na mesma coluna, ou seja, um abaixo do outro. Por exemplo, observe que o 9 e o 6, eles ocupam a mesma ordem. Então, na adição, o 6 deve ficar abaixo do 9, ou o 9 deve ficar abaixo do 6, ok? Na adição de números, certo? A ordem das parcelas não altera a soma ou o resultado. Então vamos lá. Observe também que o algarismo 6 e o algarismo 7, eles também ocupam a mesma ordem. Então, o 7 deve ficar abaixo do 6, ou 6 abaixo do 7. Então, agora observem aqui. Outro detalhe, a vírgula deve ficar abaixo da vírgula. Então, os algarismos que ocupam a mesma ordem devem ficar um abaixo do outro, lembrando que a vírgula deve ficar alinhada, certo? Vírgula debaixo de vírgula. Então, resumindo, algarismos que ocupam a mesma ordem na adição e subtração com números na forma decimal devem ocupar a mesma ordem, ficar um abaixo do outro, ou ficar na mesma coluna. E a vírgula, certo? Colocamos também no resultado a vírgula alinhada com as demais. Vamos alinhar as vírgulas. Então vamos lá. Vamos colocar aqui no nosso exemplo aqui, para a gente entender melhor o assunto. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui, certo? O exercício 1 e vamos fazer aqui dois exemplos aqui de adição e dois exemplos de subtração. Então vamos lá. O item A, dois exemplos de adição, então vamos lá comigo, 16,9, vamos armar nossa continha aqui, ó, mais, observe que o 7 ocupa a mesma ordem do 6, vírgula debaixo da vírgula, alinhadinha, e o 6 ocupa a mesma ordem do 9. Então, 9 mais 6 é igual a 15. Vai 1, 1 mais 6 é 7, 7 mais 7 é 14. Repete a vírgulazinha aqui, alinhada, ok? Alinhadazinha aqui com as demais. Então, 14 vai 1, galerinha, 1 mais 1 é igual a 2. Então, 16,9 mais 7,6 é igual a 24,5. Vamos aqui para o item C também, que é uma adição de números, de números na forma decimal. Então, podemos pegar aqui, ó, 0,85 mais quanto? Vamos lá. O 1, ele ocupa a mesma, observe aqui, ó, que o 1, ele ocupa a mesma ordem do 0, então deve ficar debaixo do 0, a vírgulazinha aqui alinhada com a outra vírgula, vírgula debaixo de vírgula. O 3 ocupa a mesma ordem do 8, então o 3 aqui. O 7 ocupa a mesma ordem do 5, então o 7 aqui. E o 6 aqui adiante. Como nós não temos essa ordem aqui, podemos acrescentar um 0 aqui, para não ficar sozinho aqui, ok? Então, 0 mais 6 é 6, 7 mais 5, ou 5 mais 7 é 12, vai 1. Então, 9, porque 1 mais 8 é 9, mais 3 é 12. Repete a vírgulazinha, vai 1. 1 mais 1 é igual a 2. Então, 0,850 mais 1,376
é igual a 2,226. Então, olha só, galerinha. Veja bem, não tem como errar. O processo é o seguinte, algarismo que ocupa a mesma ordem deve ficar na mesma coluna aqui, ó. O 9 e o 6 ocupam a mesma ordem, está um debaixo do outro, ok? E observe também que a vírgula deve ficar alinhada com a outra vírgula, ou seja, vírgula debaixo de vírgula. Então, o 6 e o 7 ocupam a mesma ordem, deve ficar um debaixo do outro, e o 1 aqui, se você quisesse até colocar um 0 aqui, não tem problema nenhum aqui nesta casa que está vazia. Então, nós temos aí a adição de números na forma decimal. Agora, nós vamos fazer uma subtração de números na forma decimal. Então, vamos pegar aqui o item B, que é uma subtração, 35,2 menos 9,8. Então, o 9 e o 5 ocupam a mesma ordem, a vírgula debaixo da vírgula, o 8 e o 2 também ocupam a mesma ordem, certo? Lembrem, algarismo que ocupam a mesma ordem devem ficar na mesma coluna. Observe que o 2 e o 8 estão na mesma coluna, o 5 e o 9 estão na mesma coluna. Lembrando também que a vírgula deve estar alinhada com a outra, então vírgula debaixo de vírgula. Algarismo que ocupa a mesma coluna devem ficar, certo? Que ocupam a mesma ordem deve ficar na mesma coluna. Neste caso aqui, observe que não dá, nesse caso aqui, não dá para tirar 8 de 2. Então aqui nós vamos colocar 12, certo? Porque nós pegamos uma unidade daqui, transformamos em décimos, 12 menos 8 é igual a 4, repete a vírgula. Aqui era 5, ficou 4 unidades. Vamos pegar uma dezena daqui, vamos trazer para cá. Então fica 14 menos 9 é igual a 5. Muito bem, 14 menos 9 é igual a 5. Aqui era 3 dezenas, ficou apenas 2. Aqui nós temos uma casa vazia, 2 menos 0 é igual a 2. Então, nós temos aqui o resultado desta subtração com números na forma decimal. Vamos pegar aqui mais um item aqui. O item D também é uma subtração com números na forma decimal. Então, vamos aqui comigo. 25 menos, ok, observe que este número que o 25 está aqui subtraindo, ele possui, olha aqui, o número que está subtraindo do 25, ele possui duas casas decimais. Então, eu vou colocar a vírgulazinha aqui do 25 e acrescentar duas casas decimais, para nós entendermos melhor. Então, observem aqui, o 1 ocupa a mesma ordem do 2, o 8 a mesma ordem do 5, vírgulazinha debaixo de vírgula, o 2 a mesma ordem deste 0 e o 5 a mesma ordem deste 0 aqui. Então, galerinha, observe que, olha só, que não dá para tirar 5 de 0, então vamos fazer aqui, ó, 10 menos 5 é igual a 5, aqui era 10, ficou 9, tá, galerinha? Menos 2 é igual a 7, repete a vírgula, aqui ficou 4, tá, galerinha? 4, não, observe, 8 não dá para tirar 4, pega aqui uma dezena, transforma aqui, ok? 14 menos 8 é igual a 5, ou melhor, é igual a 6, 14 menos 8 é igual a 6, beleza? Como aqui era 2, ficou apenas 1, 1 menos 1 é igual a 0. Então, galerinha, 25 menos 18,25 é igual a 6,75. Não esqueça, tá? Muita atenção, gente, muita atenção. A regra básica é o seguinte. Observe aqui, os algarismos que ocupam a mesma ordem devem ficar na mesma coluna, certo? Com uma vírgula alinhada a outra aqui. Observe que a vírgula deve ficar bem alinhada a outra. Então, adicionando ou subtraindo, né, que nós fizemos aqui, as unidades de mesma ordem entre si,
e colocando no resultado a vírgula alinhada com as demais, ou com as outras vírgulas, ok? É isso aí, galerinha, ok? Essa é uma videoaula aqui sobre adição e subtração com números na forma decimal. Espero ter ajudado vocês. Olha só, você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, porque o YouTube vai indicar para mais pessoas, deixa o seu like aí, e assim nós estamos ajudando outras pessoas que também querem aprender matemática.